tá começando mais um episódio do Sex and the Flicks, nosso podcast sobre filmes, séries, psicologia, comportamento, relacionamentos e vilões. Eu sou Luciana Kiel, jornalista responsável pelo cinema, e estou aqui com a psicóloga, sexóloga e vilã ou mocinha? Caroline Brinin. Vamos descobrir? Tudo bom, Carol? Tudo bem. Então, Carol, hoje vamos falar dos vilões. Tanta gente gosta. Excelentes, Smithers. Que agora a gente tá numa onda que a Disney começou há alguns anos de vamos mostrar o outro lado dos vilões, será que eles têm algo a dizer, né? Porque a Disney, ao longo da sua carreira de filmes de princesa e tal, sempre construiu muito a ideia da princesa, da vilã ou do vilão, né? Mocinha, bandido e tal. E agora eles estão, não sei se fazendo um meia-culpa ou, sei lá, vamos contar a história inteira, né? Um exemplo recente, a gente poderia começar por Malévola, mas vamos começar pelo atual, que é Cruella. Você viu Cruella, Carol? Meu Deus, muitas vezes eu tô apaixonada por eu só vi uma. Tu gostou? Gostei. Eu achei que ficou, assim, limítrofe Disney, né, assim, dentro dos padrões Disney, mas limítrofe ali, né? Tem a dose certinha de violência, de maldade, Eu gostei. Achei bem legal. E figurino, né? E uma coisa que eu gostei muito, assim, uma das coisas que eu acho que a gente gosta em vilão é que o vilão geralmente não tem história. O herói tem. Mas o vilão geralmente ele aparece, faz alguma coisa e vai faz embora. maldade, ninguém entende por quê. E aí a gente começou a pegar essa vibe de contar a história do vilão. O que eu não gosto na Malévola é que eles passam pano. Ai, tadinha, ela foi criada eles assim. Distorcem completamente a história. Porque eles colocam o rei Estevão como o grande vilão da história. E ela, porque aparentemente é razoável tu botar a maldição numa criança só porque tu não foi convidado pro batizado dela. Exato. Mas por aí, mas daí se for pensar, o Coringa também, né? A gente vai ter um bloco, a gente não tem bloco, mas a gente vai ter um só sobre Coringa ainda nesse episódio. Sim. Ele merece. Mas da Malévola, o que eu não gostei, eu não sei se daí foi interferência da própria Angelina Jolie, né, não sei. Principalmente, acho que na continuação, né, que tem o lance de que o beijo de amor verdadeiro, na verdade, era dela, tipo, porque ela meio que criou a Aurora, porque as outras fadinhas eram muito tontas pra isso. Forçou, né? Então, eu, assim, pensando na filmografia da Jolie, eu até esperaria um dedo dela, assim, de querer transformar a Malévola no centro, né? Uma figura incompreendida. Numa vilã com causa, numa rebelde com causa, assim, sabe? Eu acho que é uma linha muito tênue, assim, quando a gente humaniza demais vilão... Ok, eu não discordo. Eu acho que tem pessoas... Mas o que eu gosto na Cruella é isso. Desde pequena, ela já tinha uma coisa diferente. Ela tinha um dark temperamento side diferente. Que ela nunca escondeu. E que a mãe dela... não, mas vamos cuidar pra ser Stella e não Cruella. Tipo assim, o que eu achei que foi muito massa. Sim. Ela dissociou, pra menina poder controlar, ela entender que ela tem duas coisas que, como se estivesse fora dela, parece que é mais fácil pra gente entender essas mudanças de personalidade quando alguém explica desse jeito mais teórico. E até ficou bem didático, daí público Disney, a questão da Stella e Cruella, que daí eu convivo com as duas e eu deixo uma sair de vez em quando. Exatamente. E eu não achei os motivos da Cruella tão infantis quanto os da Malévola. Tipo assim, ela ficou emburrada porque ela não foi chamada, então agora todo mundo vai pagar com a vida. Porque ela não foi, tipo... E até porque o epílogo do filme deixa bem ambíguo. Tu viu a cena pós-créditos, né? Deixa bem ambíguo, porque assim... ela foi legal porque ela deu um cachorro pra Anitta e um cachorro pro... Qual que era o nome dele? James. O advogado, né? Isso. Só que tu sabe que é o Pongo, a prenda, e que depois ela vai querer matar os filhotes, né? Então... Sim. Ela fez com intenção, ela fez querendo ser legal. Então, até onde eu sabia, esse filme era pra acabar. Aí a galera começou a encher o saco pra uma sequência que provavelmente vai ter, que acho que a Disney já tá fechando. Uai. E aí, e esse cachorro deixava o fio solto, porque né, o cachorro deixa pro 101 Dálmatas. Sim. Porque é passeando com os cachorros que eles se conhecem, que, né, enfim, que eles se casam, daí o Pongo e a prenda. Isso, exatamente. Assim, eu acho que contar a origem dos vilões é legal. Tipo assim, né? É a mesma coisa que os Eternos vai fazer um pouco com o Thanos, né? E tal. Então, é legal a gente ter uma ideia de onde veio a pessoa. Eu só acho que a gente tem que cuidar quando a gente vem assim, coitado, ele foi socialmente torturado. Não, tinha terreno fértil pra pessoa. Tem muitas pessoas que cresceram. E aí me lembra aquele filme... Como é o nome daquele filme com a Michelle Pfeiffer? Mentes Perigosas. Eu adorava, que tinha música do Coolio. E aí tem uma hora que ela fica muito brava na sala e ela fala, cara, tem muitas pessoas que decidiram não pegar aquele ônibus. Ela meio que dizendo, todo mundo pode crescer na mesma comunidade e alguns partir pro crime, outros não. E aí entra a história de criação, de temperamento, né? Existe uma predisposição genética à transtorno de personalidade? Sim. Acreditamos que sim. Então, que seria o temperamento, que é uma coisa que a genética tu não controla.
A gente não pode dar muito spoiler, porque ainda é um filme muito novo, né? É. Mas depois tu meio que supostamente conseguiria entender por que ela tem esse jeitão Uhum. dela, assim. Isso eu gostei. A Malévola eu já não gostei, porque, ai, tadinha, ela é uma vítima Ela no só- bosque exato, que foi ela- obrigada a ficar mal. E se Ela tu for ver, foi de totalmente malvada pra totalmente boazinha. e as né? ruindades dela é tudo infantil. Assim, muito mais infantil do que... A Cruella tem formas infantis de resolver problemas. Uhum. A Malévola, ela é infantil. O que eu detestei, porque eu adorava a vilã do desenho. Ela não parecia infantil, ela parecia má. Uhum. Ela tinha uma cara de má, aquele rosto longo, aquela Sim, cara... toda Aquela seca. maquiagem que a Jolie fez meio Born This Way, eu não curti. Aquela... Sim. Não achei muito legal. Aquelas próteses Eu sei que tem muita nas- gente que adora porque é a Jolie, porque é um mundo de fadas, porque não sei o Uhum. quê. Eu, se tiver que escolher, eu fico com a Cruella, Cruella. total. Eu acho bem mais... Figurino mais... Meu Deus, ela trocou de roupa 47 vezes, fun fact. E a gente adorou todas elas. Eu também adorei todas, absolutamente todas. Mas enfim, a gente começou falando dos filmes mais atuais e tal, só que acho que, principalmente para público infantil, né? Se trabalha bastante a ideia de bem versus mal. Só que quando a gente vai pra vida real, a gente vê que não é bem assim. Mas Lu, tu acha que é só público infantil? Star Wars não era pra público infantil. A Bíblia não era pra público infantil. E trabalha com o bem e com o mal. A gente parece que precisa disso pra alimentar coisas que todos os humanos têm. O sentimento de esperança, de que as coisas vão melhorar, de que é um dia de cada vez. Sim. Acho que a gente precisa dessa narrativa. É que eu acho que assim, a partir do momento que tu já tem um público que consegue questionar um pouco mais, tu lidar só com bem versus mal fica simples demais, eu acho. A gente já entende. Pra criança eu acho bem importante. Tu mostrar o que é certo e o que é errado. Ó, isso machuca as pessoas, então não faz. Isso aqui tudo bem. Eu acho que pra público infantil é bem interessante trabalhar isso. Porque se tu vai pra uma criança de 5 anos que, então, ele é malvado, mas ele é malvado porque ele passou por isso, aí eu já vejo o problema, porque senão ela vai achar que tudo se justifica. E existe uma grande chance que a criança comece a usar essa justificativa, mas eu faço isso porque ela vai se modelando, né? Sim. Exato. E daí pra público adulto, eu acho que é por isso que essas histórias acabam sendo consideradas simples demais, por causa disso. Mas tu sabe o que eu acho? Eu acho que as pessoas gostam, eu acho que os vilões, eles têm uma função que é a gente poder... Superar o mal? Não superar, mas até extravasar. Porque nós somos criados pra gostarmos do herói. Todos nós, a nossa geração pra frente tem muito isso do ser especial. Então todos nós acreditamos em menor ou maior grau que a nossa vida dá uma história. Nossa vida dá um livro, dá uma trilha. E que nós somos os heróis das nossas histórias, né? Tanto que teve um estudo bem interessante da universidade, acho que é Northwestern, do Instituto Kellogg, que eles começaram com o estudo de comportamento do consumidor e acabaram descobrindo por que as pessoas gostam de vilões. Né? E uma das respostas é porque a gente pode viver na segurança da ficção aquilo que a gente no fundo gostaria de fazer, né? Tanto que, por exemplo, eles até descobriram com questionários que traços da personalidade da pessoa você já consegue predizer que tipo de herói e vilão ela vai gostar. Então, se o cara é mais sarcástico, o cara é mais playboy, então ele vai gostar do Tony Stark. Agora, se o cara é um pouco mais do Iron Man, né? Agora, se o cara é um pouco mais voltado pra justiça, pra esperança, ele vai curtir um Capitão América, vai curtir um Super-Homem. Todos, né? Vai voltando. A pessoa que é mais sassy vai curtir a Capitã Marvel do cinema. A pessoa que é mais calma, contida e que é justiça gosta da Mulher Maravilha. Então, né? E a mesma coisa vai ser com os vilões. A galera que ama Cersei Lannister ama por quê? Porque ela é desonesta, porque ela é inteligente, porque ela é zelosa. E quando a gente vê vilões na TV ou no cinema que tem características que a gente se identifica, a gente pode dizer que eu sou time Cersei. Não pega mal, né? Porque tu tá salvo dentro da ficção. Agora, se tu for a Cersei na vida real, tu é um monstro. E quando a gente fala dessa dicotomia bem e mal, né? Porque a gente diferenciou um pouco o público infantil, o público adulto. Eu vejo uma coisa um pouco problemática quando a gente tenta trazer esses extremos para a vida real. Discurso nós versus eles. Porque se esse é vilão, quer dizer que o outro é mocinho. Eu acho isso um pouco perigoso, porque a gente que tem um pouco mais de... A gente, eu digo, né? Pessoas adultas, né? Tem um pouquinho mais de senso crítico, a gente sabe que as pessoas são feitas com camadas, né? Ninguém é totalmente... eu esqueci a palavra. Virtuoso. Ninguém é totalmente virtuoso e ninguém é totalmente pecador. Tive que ler o livro do Paulo Coelho que eu odiei pra ouvir esse final. O Demônio é a Senhorita Prim. Eu fui ler o livro, foi o primeiro que eu li dele, para no final descobrir que a moral da história era nem todo mundo é bem bom, nem todo mundo é bem ruim. Eu falei, ai, cara, fiquei com uma raiva, fui tão longe daquele livro. Mas sim, concordo. Exato. E daí eu acho um pouco problemático, até sem entrar em questão de nomes, partidos, coisas assim.
Mas essa questão de que existe um lado do bem e um lado do mal em temas como política, por exemplo, eu acho bem problemático, porque isso te cega pra ver o teu próprio lado. Então, né? mas eu acho que é por isso que os anti-heróis estão fazendo tanto sucesso, sabe? Porque é um cara humano que tem qualidades positivas e que tem, às vezes, tem motivações muito justificáveis. Por exemplo, um cara que eu vi várias pessoas tendo várias crises existenciais foi o Thanos, que eu comentei antes dos Vingadores. Ele queria dizimar metade da população porque todos viveriam melhor. Errado. Questionável. Não sei, né? Então, ele é o vilão, mas ele te gera questionamentos válidos. E aí tu fica tipo, tu não quer odiar ele. Até tinhas comentado que as pessoas começam a gostar mais dos vilões, né? Porque que elas gostam e tal. E tem alguns personagens da história do cinema que eles são os principais dos filmes deles e são vilões e as pessoas os amam mesmo assim. Vamos falar de um aí, Darth Vader. Sim. E aí, Darth Vader? Mas Darth Vader é aquela história. Ninguém sabia a história dele até 2001. Não existia um jovem 99. Darth Vader. Até 99. 99 foi a Ameaça Do Fantasma. Daí o segundo foi 2002. Então, mas até então ninguém sabia onde ele veio. Todo mundo sabia a história do Anakin. Sim. Mas ninguém sabia a história dele. Não, do Anakin não, do Luke. Do Luke, desculpa, o Anakin é ele, né? Isso. Todo mundo sabia a história do Luke, mas ninguém sabia a história dele, né? Porque a saga do herói, ela tem um respeito. Até porque originalmente o Darth Vader, no primeiro filme, no primeiro roteiro, ele só era o vilão. No segundo é que inventaram que ele ia ser o pai do Luke. Então assim, no primeiro tu não vê nenhuma menção àquilo, porque quando o George Lucas concebeu, não era pra ser. Ele só era o vilão. Só que daí o negócio ficou tão grande, ficou muito maior do que o George Lucas imaginou, tanto é que logo saiu o primeiro filme, ele... Droga, tem que escrever o segundo, então, né? E daí ele inventou esse plot twist, que é um dos maiores plot twists da história do cinema. Gente, o filme tem 40 anos, se você não sabia. I'm not even sorry. Mas, e é interessante daí ele lidar aquele negócio do bem e do mal, e daí o Luke tem um dilema, assim, né, de eu sou filho dele, será que eu deveria ser que nem ele? Será que eu tenho mal em mim? Aí a gente volta pro episódio anterior da família, né, da semana passada. É interessante esse negócio, né? E daí a gente pode até voltar ao próprio conceito do Yin Yang, que é o bem e o mal, não, é o bem e o mal, e daí existe o bem dentro do mal e o mal dentro do bem, uma coisa assim. E eu acho que isso é interessante quando a gente fala em vilões. E acho também que daí a gente gosta de alguns aspectos de filme quando ele traz esses questionamentos que são bastante reais. Quantas pessoas aí não são filhas de pais mega transtornados, abusivos, enfim, que se preocupam se vão ser iguais, ou se conseguem se livrar desse legado, ou se vão vão manifestar esse legado em algum momento. O legal que os filmes fazem com a gente quando lida de travar batalhas é a gente poder... E tanto que a gente escolhe aquilo que a gente se identifica, né? As literaturas favoritas, os filmes favoritos, a gente gosta porque a gente se identifica, não porque só gostou, né? Então acho que a gente recorre a eles também na esperança de resolver questões nossas, ter uma resposta pro que nos agonia. Né? Então, o vilão, geralmente, a gente não pensa nisso, né? Mas se tu parar pra pensar, a própria questão da vingança, ela costuma ser uma coisa bastante infantil. É um sentimento muito mal trabalhado e geralmente se usa estratégias muito pobres. Por que eu falo pobre? Eu não tô falando de um cara tipo um Moriarty, né? Que, meu Deus, solta milhões de charadas pro Sherlock Holmes. Mas ainda é infantil. O tempo e a energia que o cara gasta pra deixar o outro cara pirado procurando o problema. Só pra ficar pentelhando. Só pra ficar pentelhando, sabe? Ou desenvolver uma obsessão, que nem o Coringa do Dark Knight, que ele desenvolve uma obsessão pelo Batman, e no final ele ainda fala, eu não quero te matar. Só posso existir se tu existe. Acaba o joguinho, né? Exatamente. Acaba a diversão. Exatamente. O Coringa, eu sei que ele foi desenhado por ser mal, que até o Nolan reforça isso, mas ele não é mal porque ele é mal. Ele é mal, ele tem uma... a gente não sabe ali o motivo dele, mas tem um monte de HQ que dá a entender que ele tem propósito e que ele tem uma história. Mas pra gente, nos filmes, o Coringa é um mistério. Tu pega o Coringa do Tim Burton, ele é um cara que caiu num tubo lá de químico e de repente ele ficou um cara ruinzão, mas aliás, quase todos os vilões de Batman de filme surgiam assim, né? Mas voltando um pouco ao Darth Vader, o que eu acho interessante da história, da origem dele, é o lance de que ele se tornou mal tentando fazer o bem de certa forma, porque ele tentou salvar a Padme, que ele teve uma visão lá que ela ia morrer e tal, e daí, profecia autorrealizável foi justamente por causa do medo dele de que aquilo acontecesse, que aquilo aconteceu. Né? Então, dá uma... que a primeira trilogia tentou, não redimir, né, mas dar um final honroso pra ele, que ele se arrependeu no final, né? Ok, ele se arrependeu, beleza. E daí a segunda trilogia
quis justificou, só que daí a gente acabou odiando mais ainda ele, porque aquele ator era péssimo. O Hayden Christensen. Ele era muito ruim, não sei quando você Ele era parou, muito né, de ruim. atuar, certo? Tomara. Não, e aquela cena da segunda trilogia que ele começa a pegar fogo na lava, que Ai, nervoso, sim, que aquilo me dá. sim. Lembra aquele Joseph Klimber? Parecia aquilo, Sim. assim, eu olhava lá, bicho, não é possível. Não, e o Obi-Wan, né? Anakin, acabou pra você. I have the higher ground. Tipo, Burum, bum. Sim, é péssimo, é verdade. enfim, outro vilão que eu acho que eu gosto mais até do que o Darth Vader. Gosto de vilão, gente, que feio, mas ok. Hannibal Lecter. E por que tu gosta dele? Por que a gente gosta do Hannibal Lecter? Porque ele é imprevisível. Eu vejo mais por isso. Ele é inteligente, ele é sofisticado, ele não é aquele vilão coringa, Sim. né, espalhafatoso e tal. E ele é inteligente. Ele é um psicopata, né? Ele é um psicopata. Não é por isso que eu gosto dele. Mas porque ele, tanto, ao mesmo tempo que ele faz... Que ele é um vilão, né? Que ele faz as maldades, que a história existe por causa disso. Ele ajuda também a Clarice, de certa forma. E a Mas dinâmica não é que ele dele... ajuda, Não. ele é tipo Zodíaco, assim. Ele curte ver Ele a galera gosta do se... jogo. Exatamente. Ele gosta do jogo. E enquanto ele leva a galera no jogo, ele tá por trás dando jeito de fugir, assim. Mas eu acho interessante, assim, Eu acho a que as coisas que a dele com gente se Clarice. fascina foi bem isso que tu falou, a imprevisibilidade. Porque no primeiro Dark Knight, eu achei o Coringa imprevisível. Tinha acontecido umas coisas na primeira vez que tu ia ficar, cara, como? Né? E é a coisa de características que a gente até sonha ter, mas não fala em voz alta. Frieza, essa coisa de ter muita paciência de ver o jogo se desenrolar na tua frente, né? Se sentir no poder, porque o Hannibal mesmo preso, ele controlava tudo. Sim. Ele controlou, quando as pessoas foram descobrir, ele controlava tudo. Diferente do que a gente acaba descobrindo quando a gente lê livros sobre serial killers. Sim. Todos eles foram pegos por descuido. Eu Sim. acho que o Hannibal também... Eu não Se eu lembro não me engano, como ele foi pego. Eu não lembro como ele é pego. Mas é no Dragão Vermelho, né? E é justamente por esse ego que Sim. dá pra ver no filme bem claro. Ele que fala, dá um excesso de confiança ele e uma hora sente que ele é te trai. especial. Ele sente que ele é tipo, vocês não querem saber mais de mim? Vocês não querem saber onde é que, né? Eu acho que a gente acha, imagina, de novo, nossa sociedade é educada pra curtir o herói. Sim. Né? E a saga do herói, ela é previsível, porque a gente já sabe o que ele tem que fazer. A gente já sabe o que ele precisa. Sim. Realmente, o vilão... Cara, tu não sabe. Eu ia guardar essa frase pro final do episódio, mas já vou soltar agora porque a gente já entrou no tema. Eu fiz um masterclass com a Margaret Atwood, que é a autora do Conto da Aia, né? Handmaid's Tale. E tem uma aula que é sobre vilões. E ela falou, por que as pessoas gostam tanto de vilões? Porque eles são imprevisíveis. Então, assim, claro, não são todos os vilões que são. Tanto é que aqueles vilões que são o mal pelo mal, ou como tu falasse, a gente não conhecia as origens, a gente não dá muita bola pra eles. Mas a partir do momento que tu vê que ele... Por a gente não conhecer a gente da bola. O cara veio do nada, né? E é todo ardiloso, mas e faz depende, o que ele se quer. E ele faz o que ele quer. O herói não pode fazer o que ele quer. Mais ou menos isso. E daí, mas eu acho mais interessante os vilões quando a gente justamente conhece um pouco da história deles. Quando não é uma história de passapano, né? Óbvio. Mas justamente por aquilo. O Hannibal, ele é totalmente imprevisível, assim. Tu não sabe quando que ele vai ajudar, quando que ele... O que ele tá pensando e por que ele tá ajudando. As intenções dele são muito questionáveis. E agora a gente chegou... outro vilão que eu queria mencionar antes, que a galera adora, que provavelmente é um dos únicos nomes que a gente decorou de Bastardos Inglórios, é o Hans Landa. Sim, cara, e ele é um cara desprezível. Mas como a gente tá de carismático, fora, mas ele como é mas é aquela história, como eu falei, é a rede de segurança da ficção. Porque claro. o Hans Landa na vida real, a gente condenaria, claro. Agora se tu vê a queda, tu vê o Hitler se descabelando, tu fica, tu acha uma coisa. Agora, tu vê a situação que a gente vive aqui perto da gente atualmente, quando é com a gente, não é divertido. Sim, não, exato. Né? Mas a gente tá também gosta, pela capacidade que um humano tem de se mover daquela maneira de boa. Coisa que tu nunca vai poder fazer. Sim, eu acho que a frieza... Mas aquilo te atrai. Eu acho que a frieza do Hans Landa é o que mais atrai a gente. Exatamente. E ele é divertido, né? E ele mexe com um ponto nosso, que é geralmente o ponto onde a gente cai em relacionamentos abusivos, em golpes e tal, que é a nossa empatia. Porque ele tá mostrando um cara que não é nada empático. Ele não tá nem aí, né? Mas ele é tão carismático que tu chega até às vezes ter vontade de ser amigo dele, de abraçar ele, de deixar ele querido. Ele não é, ele é um monstro. E ele porque ele é entretenimento pra gente, né? No começo do filme, já que ele... that's a bingo. Eu falei certo, assim... Ele é carismático, ele como é um traço de muito psicopata narcisista. Exatamente. Que é carismático. E agora chegou o nosso grande momento. Coringa. Todos os problemas do filme do Coringa. Cara, assim, ó, tem muita gente que, porque eu adorei esse filme, não sei o quê. Eu vou te confessar, eu não consegui ver inteiro, eu vi pedaços. Eu achei problemático por tantas razões. Primeiro, assim, ó, eu sei que isso vai soar altamente radical da minha parte, mas
vamos parar de passar pano pra homem branco que tem problemas com a sociedade, então é meio que justificado que ele exploda lá. Primeiro, aquilo que eu falei do temperamento que eu falo em vários episódios. Já tinha solo fértil pra aquilo ali acontecer. Porque outras pessoas passaram por ele, né? Tipo um dia de fúria. Foi um dia que o cara ficou puto, né? E deu. Aí vem aquela história de que o tanto de bullying que vai sofrendo justifica... Não. Ele é uma pessoa que não tem habilidade pra lidar com frustração. Não, e assim, ó, o que me irritou no filme do Coringa... não é um filme que eu acho péssimo e tal. Inclusive, eu até reli minha crítica pra ser coerente. É um filme com uma ótima direção de arte, uma ótima fotografia. O Joaquin Phoenix realmente faz um bom trabalho de atuação. É um ótimo filme se tu não considerar o roteiro, que pra mim é o principal. O que é o problema do Coringa? Ele teve um dia ruim, foi demitido do trabalho, apanhou, tal, foi injustiçado, deixaram de dar os remédios pra ele lá na assistência social, terapia lá que ele fazia. Aí inventaram aquele negócio de que talvez ele seja filho do Thomas Wayne e talvez não seja. E eles criaram todas as desculpas do mundo pra dizer, tipo, ok, você pode ser malvado porque você sofreu bastante. E eu acho isso... E ainda teve, quando ele vai no talk show lá do Robert De Niro, que ele ainda faz todo um discurso meio, sei lá, de vingança, porque a sociedade, a sociedade, aquilo... Uma coisa que me incomodou nas partes que eu vi foi, eles tentam fazer o diálogo rebuscado e não é. Não é. Ele fala umas coisas muito ok, mas eles colocam uma palavra e uma intensidade na atuação do Phoenix que fica assim... Gente, na boa, o Coringa é o Todd Phillips querendo ser levado a sério como diretor, e o Todd Phillips é o cara que fez Se Beber Não Case. Então... tá. Tá, ok. Que são ótimos, eu gosto de Se Beber Não Case, mas assim... Mas esse é o nicho dele. Mas assim, ó, cinema, arte... Cara, uma coisa que eu gostei muito do Coringa, eu vou te falar, foi aquele filtro meio amarelado, meio esverdeado, assim, achei legal e tal. O Joaquin Phoenix, cara, sem dúvida. Só que a história do homem atordoado socialmente ao ponto que ele explode, eu não vou dizer que isso não é possível. Tanto que eu já falei em outros episódios que pode acontecer. E tanto que existem vários filmes que trabalham isso. O Rei da Comédia é isso, o Touro Indomável é isso, Taxi Driver é isso. Tipo, a gente já viu o Scorsese fazer isso várias vezes. Então, Todd Phillips, desculpa, você não inventou essa fórmula. É que é aquela história, né? É o que eu falo do Nasce Uma Estrela, tá no 3º ou 4º remake, as pessoas ainda acham incrível e super... É uma história de amor que ainda te impressiona. Não. É porque, na verdade, é um plot tão simples que é tão fácil tu reproduzir em qualquer época que todo mundo Mas não é só isso, né, Lu? É o momento que a gente vive. Sim. Ainda pra gente, na nossa sociedade, é muito ok a mulher resgatar o cara. Sim, no caso do Nasce Uma Estrela. Sim. E na nossa sociedade, ainda é muito importante a gente ter desculpa pro cara... Desculpa, o cara branco, hétero, ter pisado na bola. Sim. Né? Tipo, isso me lembra aquele caso do Manweiler lá, que matou a mulher dele, que era advogada, que tem cenas horrorosas dele chutando ela no elevador. Sim. A Tatiane Spitzer, uma coisa assim. Ele aparece na audiência pedindo desculpa pra família, porque ele perdeu a cabeça e tal. Cara... Sim. Não! Né? A minha bronca com manchetes jornalísticas de... homem inconformado com o fim do relacionamento matou a ex. Gente, por que tu tem que dar justificativa antes do crime? Ou coisas assim, ó, estudante de medicina é apreendido com, sei lá, tantos quilos de cocaína. Aí se o cara é negro, traficante não sei bandido, o quê. Cara, menor. Assim, ó, agora começou essa nova narrativa também de queremos dar poder demais pras minorias, que não faz nenhum sentido. E eu acho que esse filme vai nessa pira... Assim, eu acho que é uma linha bastante tênue entre os incel, sabe? Aquela galera ali... que é isolada, que sente que o mundo é demais pra eles, que é muito difícil lidar com frustração, com o mundo, com não sei o quê. O meu entendimento, eu sei que esse episódio tá sendo polêmico, o meu entendimento é que filmes como esse dão margem pra você ter uma boa explicação pra ter perdido a cabeça. Entende? O fato é, pessoas que têm transtorno de personalidade, que muito provavelmente é o caso dele, mas que não é o mesmo Coringa do Nolan, porque pra mim são Coringas diferentes, porque o Coringa do Nolan não é um cara que se vitimiza, não é um cara que fica... Ai, meu Deus, não. Inclusive, quando eu reli o meu texto, eu vi, né, que, o Joaquin Phoenix tá legal, mas tá quase um Heath Ledger. Tipo, o Heath Ledger foi melhor, a composição. Mas o Heath Ledger tinha uma coisa que ele não se vitimizava. Ele tinha uma coisa meio Hans Landa. Ele tinha uma coisa meio, tipo assim, tu queria gostar dele. Sim. Tu sabia que ele era péssimo, mas tu queria gostar dele. E o Joaquin Phoenix, querendo ou não, tu tem pena dele. Ele já fez várias vezes o personagem solitário e incompreendido. Né? O Her é isso.
Aquele I'm Not Really Here, acho que é Não Estou Realmente Aqui, uma coisa assim. Uhum. É bem, bem parecido. Ele bebeu na própria fonte pra compor o personagem do É o Eric Johnson. É, quase isso. É o Pedro Cardoso. E assim, Coringa, existem várias origens nas HQs e tal, mas a que eu considero a Ultimate é a Piada Mortal, que é uma HQ escrita pelo Alan Moore, que conta a origem do Coringa. Lá não tem assistente social, não tem filho do Thomas Wayne, não tem nada disso. Na verdade, assim, ele precisava de dinheiro, ele era um ferrado com a mulher dele tava grávida e tal. Aí ele vai... Ele era comediante? Ele era... Eu acho que até por isso, acho que ele tinha perdido... Ele ia conseguir um stand-up, uma coisa emprego assim, no stand-up, não conseguiu, ou foi demitido, alguma coisa assim. E daí ele foi com uma galera assaltar uma empresa química, que daí entrou do Tim Burton e tal. E daí acontece que toda essa galera foge e ele é pego, e daí tem umas coisas... Daí a mulher dele morre, não sei se... Enquanto ele tá nisso, a mulher dele morre, mulher grávida, né? Morre e... eu não lembro se foi os caras que mataram ela, ou se foi porque ele não tava em casa, enfim. Ele teve um monte de coisa ruim que aconteceu nele, e a justificativa dele é de que basta um dia ruim pra transformar alguém, uma pessoa boa, num vilão. E daí ele faz um experimento com o Jim Gordon, né, comissário Gordon, que ele dá um tiro na Bárbara Gordon, ela fica paraplégica, inclusive entra isso nas HQs, e ele faz um episódio de humilhação, querendo provar o ponto dele, que tu vai passar por tudo isso, então tu também vai ficar ruim, como eu fiquei. Só que o Jim Gordon não fica. Daí eu acho que o brilhante do Alan Moore nisso é assim, tem uma pessoa que vai passar por uma situação ruim e vai usar aquilo como uma muleta pra justificar tudo de mal que ela faz. Isso. Tem gente que vai passar por uma situação ruim e vai, não que vai superar, assim, mas vai viver com aquele trauma, enfim, vai lidar de outra forma. Vai ter uma estratégia pra lidar com isso mais adulta e mais madura do que Exato. se eu vou pra baixo, tu vai pra baixo comigo. Que é justamente, eu concordo com a máxima que basta um evento para mudar uma vida inteira. Sim. Mas não é um evento que vai mudar os teus valores, que vai mudar o teu grau de empatia, que vai mudar as tuas experiências pregressas. Aí eu repito, tem solo fértil. Se aconteceu, até talvez o Alan Moore não foi tão longe, mas até talvez o fato dele ser um fudido tinha a ver com essa personalidade dele. Talvez é um cara que sempre arranja justificativa pra tudo, é um cara que sempre fica... Não tem autocontrole, não tem organização, não tem... Sabe, eu tô viajando aqui psicologicamente, mas... Ele não é um fudido por nada. Sim. Tá? Essa história... Não é falta de sorte, é falta de oportunidade e como você lida com elas. Né? Eu não tô, pelo amor de Deus, eu não tô entrando naquela discussão da meritocracia. Não é isso. Não. Mas longe disso. A minha atitude diante das coisas é um aprendizado que eu não vou perder por causa de um evento. Eu posso ficar magoado, eu posso ficar mal, né? Mas tem pontos da minha personalidade ali que estão esperando ter um botão pra apertar. E aí é aquilo que eu comecei falando do Mentes Perigosas, né? Que foi o que o Alan Moore fez. A mesma situação, pra mim, é o fim da minha vida. Pra ti, é ok, isso pra mim foi péssimo, mas não muda o fato de que algumas coisas têm que acontecer. Sim. E aí entra a tal da maturidade, né? Eu saber lidar com frustração, eu saber lidar com incerteza, eu saber entender que a vida tem essas coisas. E eu acho que o que mais me incomoda no filme do Coringa, do Todd Phillips, é justamente porque ele tirou o negócio do dia ruim. Ele criou muitas coisas ruins. Então, tipo, meu Deus, é inevitável que esse cara se torne um vilão, porque olha que horrível que a vida... Tipo, eu acho que ele entendeu... E a culpa não é dele, é da sociedade. Eu acho que ele entendeu que o discurso do dia ruim não ia colar hoje em dia. Porque a gente tá mais ligado. E daí ele, não, vamos criar então um negócio inescapável pra Mas ele. agora tu falando disso, sabe quem fizeram uma pegada parecida? Foi o Jim Carrey sendo charada. Sim. Né? Que ele nunca era notado no laboratório, daí ele morava num armário, porque aquele apartamento era bizarro. Até porque o Charada é um Coringa, né? Naquele filme do Joe Schumacher, todo Nem mundo é um Coringa. Nem vou entrar nesse mérito, né? Mas a mesma coisa quando o Harvey Dent também fizeram isso. Aí ele era um cara tão massa, tão massa, tão massa, só que se tu parar com o olho mais clínico, ele não era tão massa. Ele era também um narcisistão, porque quando ele aparece lá na corte, que ele... eu recomendo que você compre uma americana, não sei o quê. Ele tinha um ego, entendeu? E o Harvey Dent, que eu acho interessante do personagem, não... só no filme, até porque o filme trata muito rápido, mas acho que a origem dele tá no Longo Dia das Bruxas, não é? É porque, o que eu falei ali da dicotomia bem e mal? Que as pessoas às vezes não sabem lidar com os sons de cinza, né? Que tá entre um e outro. O Harvey Dent, ele era muito bonzinho. Então, quando ele teve um negócio que ferrou com a vida dele, então eu tenho o bem e o mal e eu escolho entre eles. Ele não
procuram uma terceira via, Então, aí caminho. pode ser uma personalidade obsessiva-compulsiva, que tem padrão muito inflexível, que tem... Mas vai ter um pouco de falta de empatia, Não, claro, vai, claro. né? Não Mas... tô justificando. Não, eu entendi. Eu tô tentando só Sim. colocar nas caixinhas. Eu sei que não é objetivo, mas... Mas no filme do Nolan, ele tem uma pegada narcisista. Sim, né? sim. Ele gosta da Ele atenção, era promotor, o DA, né? né? Uhum. O attorney. Procurador, acho que era da cidade de Acho que é, né? alguma Uma coisa assim. E aí ele... Promotor, sei lá, enfim. E aí ele tem, no discurso dele inteiro, ele tem uma pegada meio... tá, não sei o quê. E aí quando tiram dele o que ele queria ter, ele ficou puto. Ou Sim. seja, a semente... O terreno tava lá. Né? Claro, exato. Então, essas nuances eu acho que é importante também. Por isso que eu acho Cruella tão massa. Porque desde o começo deixou claro que ela tinha problemas. Já que a gente tá falando de vilões do Batman, eu trouxe mais alguns aqui. Oba. A gente tinha começado a falar ali do Thanos, né? Que a causa dele talvez seja justificável. Eu lembro do Ra's al Ghul. O Ra's al Ghul, ele é um... Ele aparece no Batman Begins, mas a moral dele não fica tão evidente, porque a gente tá muito concentrado com os bíceps do Christian Bale. Mas o Ra's al Ghul, o propósito dele, o que ele é? Ele é um cara que já viveu séculos e séculos, que vive se recuperando do poço de Lázaro lá, e ele vê a sociedade com uma ótica bem distanciada. Como ele viveu tanto, qual que é a moral dele? Ele quer que existam menos pessoas no planeta, menos pessoas no planeta, para que elas vivam melhor. Então é bem parecido com a ideia do Thanos, assim. Sim. E se tu parar pra pensar, é válido, assim. Se a gente parar pra pensar do ponto de vista de planeta, então, melhor que existam mas menos a gente pessoas. teve até um gostinho de algo similar na pandemia. Nos primeiros meses todo mundo tinha que ficar em casa. Quantas coisas estranhas que a gente viu, avistamento de animal que a gente nunca mais tinha visto, espécies que voltaram da extinção, que começou a aparecer no Japão, um monte. eles fotografaram umas renas, ursos no centro da cidade. Ou seja, menos pessoas circulando, não tá errado. Pro planeta, né? Pro ponto de vista do planeta. Só que aí entra a parte antissocial, claro, né? Cluster claro. B. Sem empatia, sem selecionar. Não, só vamos resolver assim, matando metade, porque daí também... Mas justamente pelo distanciamento, né? Que eu acho que era aquilo que eu comentei contigo antes, a diferença do vilão e do antagonista, né? Que o vilão, ele só é mau. E aí entra um pouco o Nolan mesmo, quando ele fala que não é sobre... o Coringa do Nolan, não é sobre o dinheiro, é sobre mandar uma mensagem. Ele não tava nem ele, tocou fogo em milhões, e ele falou, não, pra mim não... Ele só é mau porque ele é mau. O antagonista, ele é um cara que ele tem coisas que ele tá pensando e sentindo e querendo, que às vezes até vão de encontro com o que o protagonista quer. Que aí dificulta mais, porque daí o bem e o mal entra na zona cinza, né? E aí a gente tem pensamentos tipo esse do Thanos, tá, mas vem cá, a ideia não é ruim, a execução que é péssima, mas... Outra vilã do Batman, que eu acho a causa dela bem nobre, era a Venenosa. Era a Venenosa que ia salvar o planeta, gente. Era a Venenosa, a versão ruim da DC do Capitão Planeta. Quase isso. Não, e eu até li um pouco sobre a origem dela, que tem um lance que ela roubava no começo porque ela queria construir um oásis só pra ela, no meio do deserto, uma coisa assim. Gente, seria eu roubaria pra isso, né? E daí ela consegue, e daí, não sei se a Força Aérea Americana, uma coisa, destrói o oásis dela fazendo, sei lá, teste de bomba no meio do deserto, uma coisa assim, e daí ela realmente quer se vingar. E eu entendo ela, gente. Tá vendo? Poxa... Mas coisa que se tu falasse em voz alta aqui, por exemplo, olha, eu tinha um jardim e bombardearam meu jardim, eu vou buscar justiça. As pessoas vão dizer, Luciana, calma, né? Então, quando a gente pode viver isso através da ficção, tu não sofre um julgamento que tu sofreria se tu tiver que fazer. E não vai manchar a tua reputação, né? Porque se tu se torna um cara vingativo, impulsivo, punitivo... As pessoas não gostam de ti. Não. Agora, no cinema, tu pode dizer, adorei aquele vilão, adorei a Cruella, porque não é tu. Tu tem uma distância... Tu tem que ser compreensivo com tudo, paciente, e a razão pela qual tu gostou dela é porque vocês compartilham traços, né? Sim, a gente é ruiva. Então, sim, exato. Exatamente. Daria um ótimo cosplay. Outro vilão que aí acho que é mais até antagonista, na verdade, né? Mas que tem suas vilanias é o Magneto. O Magneto é um vilão que eu gosto. Um vilão a la Thanos também, né? E assim, até pra quem não conhece, X-Men se popularizou bastante na época da luta pelos direitos civis e tal. E o Magneto e o Professor Xavier são meio Malcolm X e o Martin Luther King. Martin Luther King queria igualdade de direitos de uma forma pacífica. O Malcolm X, não, vamos partir pra porrada.
E o Magneto É a mesma coisa? é mais ou menos isso, assim, tipo, se os humanos não aceitam os mutantes, então vão partir pra cima deles. Então o Killmonger é algo assim, não é? O Killmonger, eu acho que ainda, na minha opinião, ainda é um dos filmes mais bonitos. E o Falcão e o Soldado Invernal também tem uma pegada, assim, de direitos, assim. E o Killmonger, ele fica bravo porque tiraram dele a escolha de ir pra Wakanda ou não e largaram ele lá. Tipo assim, o pai dele morreu, ele era pequeno, tinha, sei lá, 7, 8, e deixaram ele lá. E ele tem essa raiva contida, desse sentimento de injustiça, que é muito uma coisa que se constrói na infância e no começo da adolescência, que é evidente que ele não conseguiu lidar, ele não conseguiu superar. Então tudo que ele tem na vida dele é ficar matando pessoas até conseguir chegar em Wakanda e matar quem tá lá. E outro... Sendo que, aí eu cito fala sensacional do Val Kilmer no Batman do filme não tão sensacional do Schumacher, que quando o Robin quer vingança, ele fala, tá, tu vai matar o Charada e... O que acontece depois? Família de volta? Não vai, né? Outro vilão que também ganhou o coração de todo mundo é o Loki, né? Sim, apesar... O Loki tá maior do que o Thor no cinema hoje. Eu vejo o pessoal falando muito mais. Foi a melhor estreia da Disney, né? Do canal, desde que é? A maior estreia da séries da Disney até agora foi Loki, e a galera tá alucinada discutindo teorias da conspiração e tal. E o Loki traz umas questões que até então os quadrinhos evitam, até, não sei se tu viu a polêmica da DC. Que ele é... Que ele é fluido, né? Ele tem a sexualidade fluida, hora ele tá afim de homens, mulheres, enfim... E a DC, eu não sei se tu viu, que eles iam lançar, eu acho que é uma animação do Batman, e tem uma cena que ele ia fazer sexo oral na mulher gato, e cortaram, porque disseram que isso não é coisa de herói. Aí o que a gente tá falando do vilão? O herói é certinho, ele não transa, ele não faz... Exatamente, né? E aí o legal é o vilão, que sai com um monte de mulher, que inclusive no filme do Joe Schumacher... pode fazer sexo oral, gente, então saiam com os vilões. No filme do Joe Schumacher não tem a Drew Barrymore e a... Sim! Tu não lembra que tinha Anjinha, Diabinho, e aquela modelo que eu acho linda, que é a melhor amiga da Madonna, Deborah alguma coisa, que é o Diabinho. O vilão tem mulherada, vilão... Por que as bandas de rock ninguém quer... Agora o Bom Moço tá mais legal, porque tem Big Bang Theory, tem toda uma outra coisa rolando. Mas por que as bandas de rock era todo mundo coro e coisa satânica e tal? Porque o mal tem open bar, o mal é divertido, né? Por que todo mundo gosta de Lúcifer? Na primeira temporada, se a gente comparar a primeira com a quinta, agora virou um dramalhão, assim, uma coisa meio mexicana, meio mambembe, assim. Mas na primeira temporada, ele falava coisas super, tipo, olha, eu te cuido porque eu vou comer o teu coração de novo, tipo assim, mas coisas assim, mais pesadas, que é mais da cara do personagem, mas ele é um personagem gostável. Se tu lê no Sandman do Gaiman, ele já é um vilão que tu pensa, primeiro que ele é meio Tilda Swinton, assim, meio queer, e daqui a pouco ele realmente larga e quer morar, ele quer tirar férias e ele vai embora mesmo do inferno. E tu pensa... eu acho que justamente dessa nossa... Que o vilão, ele tem, assim... eu me identifico com ele com coisas que com o mocinho eu não consigo me identificar. E eu acho que é aí que cria um terreno fértil pra figura do anti-herói. Até falasse da mulher gato. A mulher gato... Ela é heroína às vezes, ela é vilã às vezes, a mesma coisa né? do Doutor Estranho, né? Que ainda a gente vai ver, eu acho que no Multiverso da Loucura, que ele vai ficar um pouco... Porque ele não é necessariamente um herói, Doutor Estranho. Eu achava que ele era. Não, ele tem uma pegada meio vilanesca, assim, né? O Sherlock Holmes, também, ele é meio que um anti-herói. Ele é um cara chatão. O Breaking Bad... Como é que é o nome do Walter White? Walter White. Né? O Sons of Anarchy, o Jax e o... E eu coloquei todos aqui. Tu vê, no Sons of Anarchy eu achava muito engraçado que a gente torcia pra um grupo de motociclista que competia pra evitar entrar drogas, porque eles queriam controlar tudo que era ilícito na cidade e tinha uma parceria com uma viagem. Sim. Mas a gente torcia por eles. E eu acho que daí entra o negócio das camadas dos personagens, porque eles são virtuosos, eles são pecadores, eles são tudo humanos. ao mesmo tempo, eles são humanos, exatamente. E daí tu falasse da Cersei, Game of Thrones também, por que a gente criou tanta empatia com alguns personagens? Porque eles eram imprevisíveis. A Cersei, ela é a vilã, mas ela tinha causas que tu entendia, ela era imprevisível, tu nunca sabia com quem que ela ia se aliar. Game of Thrones de forma geral. E eu tenho certeza que, conhecendo um pouco da trajetória da Lina Headey, ela só escolheu fazer... Porque ela tinha dilemas muito humanos relacionados à submissão, a feminismo, não sei o quê. Tenho certeza que foi por isso que ela escolheu. Não, e até assim, levanta questionamentos Game of Thrones. Porque assim, a Cersei é a vilã, então ela merece se ferrar e não sei mais o quê. Ela é estuprada na série, e aí? Tu sente satisfação Mas a própria Daenerys, que durante muito tempo a galera torceu muito, daqui a pouco, E eu acho que é por isso que a galera tem uma bronca tão grande, porque não teria problema fazer a transição dela. Mas faz uma transição que me convence. Exato. Não faz assim, tipo, perdi meus dragão, perdi tudo, eu vou ser malvada.
Não, e aí agora o George Martin falou que ele se arrepende de não ter participado mais da série, deixou da série tomar conta. O cara é um lerdo, exatamente. Mas enfim, eu acho que a questão do herói é aquilo que eu falei antes. Eu acho que a gente, ao mesmo passo que a gente quer ser o herói da nossa história, às vezes a gente quer ser... Pra nós sermos heróis, a gente também quer fazer justiça com o que fizeram errado. Então a gente vai ser o vilão de alguém. A gente sabe que não dá pra ser bonzinho o tempo inteiro, né? Depende. Tem muitas pessoas que têm muita dificuldade de olhar pra esse lado negro. E a ficção possibilita isso. A ficção, às vezes, te dá prazer ver o que tá acontecendo com a tela, mas que tu nunca vai poder admitir em voz alta, porque isso é coisa de gente ruim. Isso é coisa de gente doente. E não é isso. Porque a vida tem esse... É o tal do yin e yang. É que a gente tá cada vez mais rumando pra uma ideia de como viver a vida que é muito ruim. Que é essa coisa de você estar feliz o tempo... A positividade tóxica, né? Feliz o tempo inteiro, maduro o tempo inteiro, fazendo bem o tempo inteiro. Tem que ser bom em tudo. Sendo adequado o tempo inteiro num grau de excelência impossível. Sim. Que às vezes te faz entrar onde é que tu não queria. Até o lance do cancelamento na internet, tu às vezes evita um monte de coisas. A gente tá falando de várias coisas polêmicas, muitas pessoas podem cancelar a gente, tá? Mas a gente ainda tá dando a cara a tapa, assim. Mas tem gente que tem um medo tão grande... de ser politicamente correto o tempo inteiro e não pisar nem um pouquinho fora da linha e tal, que isso também tá... Mas aí tem até uns vieses que tu esquece. Por exemplo, algumas pessoas não se ligam que a opinião delas... Eu não sei se tu viu uma das meninas do Big Brother, a Camila, chorando nas redes sociais, pedindo por favor pra pararem de cobrar coisas dela, da pressão que ela tava sentindo como influencer, ou só que ela escolheu um negócio lá e a galera começou a pegar pesado com ela. Gente... Mas aí que tá, tem meia dúzia de pessoas que se preocupam muito em como a internet tá vendo elas, e meia dúzia que não para pra pensar que tem um monte de gente vendo elas. Sim. E a internet tá fazendo isso com a gente tá ficando menos empático e mais narcisista no sentido de achar que... individualista. Eu sou especial, minha opinião importa, né? E quando muita gente pensa... E é engraçado porque às vezes parece uma competição de lacração. Sim. Quem que tem um argumento... Exatamente, né? E a ficção, eu acho que ela abre um campo pra tu ser pra tu se imaginar essa pessoa sem julgamento, né? Porque às vezes tu nem precisa falar que tu se sente assim. Por exemplo, um outro personagem que pra mim beira a vilania é o Tony Stark do Downey Jr. Sim. Ele é narcisistão, né? Muito, é um narcisista do bem. Não, ele é um narcisista grandioso. Ele é um babaca, todo mundo reclama da convivência com ele. Sim. Mas como ele não é nosso amigo, a gente adora. De fora é divertidíssimo ver ele ser excêntrico e sarcástico e tal. Mas pensa como... Eu fiquei pensando, tu chegou a ver o Homem-Aranha, o Homecoming? Não. Do Tom Holland? Não, o último que eu vi foi o do desenho lá, que eu achei bem legal. Ah, tá, o do Multiverso. Mas o do Tom Holland, do primeiro, que é Homecoming, que daí o Tony Stark tá ajudando ele com as roupas, sim, né? E ele quer muito ser o Vingador. E o Tony Stark só some. O Tony Stark fala, quando a gente precisar, a gente chama. E ele sofre, a ansiedade do guri todo dia olhando pro telefone, mandando ele é a mensagem. Bela do Crepúsculo. Quase, exato. Exatamente. A ansiedade, eu pensei, que babaca, cara. Por que o Tony Stark não explica pra ele? E aí, no final, pro Tony Stark dar a entender, eu gosto de ti, tá? Cara, que tortura pra um adolescente ansioso, sabe? Umas coisas. Mas a gente ainda gosta do Tony Stark, porque ele é divertido, porque ele é, né? Ele é carismático. Se eu tiver que escolher, a minha personalidade, se eu tiver que escolher, eu prefiro 1000 vezes ele do que o Capitão América. Que eu acho um porre. A personalidade, né? Assim, que eu acho ele meio porre, assim, meio, sabe? Então, a mesma coisa com o Reiner, que faz o Gavião, né? O Gavião Arqueiro. É outro que eu não tenho paciência. É outro que eu definitivamente não escolheria, sabe? Tipo, não teria um vínculo, assim. Ou o próprio Banner do Mark Ruffalo. Preferia 1000 vezes o Banner do Edward Norton, que era baseado... Cara, eu tô pra lembrar quem que fez um arco de uma história do Hulk, que o desenhista desenhou o Banner igual o Edward Norton. Era igual. Fica a dica. Exatamente, esqueci, mas uma hora eu vou lembrar. Mas então, Carol, já seguindo pro final, já que a gente falou bastante de heróis, vilões, anti-heróis, quais são os teus, como que é a Carol definida por personagens de quadrinhos? Cara, filmes? eu acho que um pouco... até é engraçado falar isso. Tu viu que a Florence deu uma entrevista falando que ela adorou ser chamada pra fazer música da vilã da Disney? E ela falou assim, porque nós somos muito parecidas, ela disse. Eu tinha esse corte de cabelo, eu também tinha uma paixão pelo caos, e eu vi uma galera detonando. Aí eu pensei, vocês não são fãs o bastante? Vocês não viram o tanto de vezes que ela tava trêbada cantando pra uma galera, caindo no chão, desafinando? Realmente, acredito que ela tinha uma paixãozinha pelo caos, assim, né? Sim. E eu acho que a gente, mesmo que não se identifique agora... agora... tem numa música, né? Maybe I've always been more comfortable in chaos. Exatamente. Que é St. Jude, né? Isso. E quando ela canta aquele Hurricane Drunk no Londres, é bem isso, cara. Eu penso, meu Deus, eu consegui visualizar ela, sei lá, em Camberwell, que é o boteco que ela falou que ela ia ao pub, né?
apavorando porque bebeu demais. Consigo visualizar. Quem nunca, né? Quem nunca, né? Mas enfim, eu acho que também o vilão tem... À medida que vai ficando mais velho, a gente consegue se relacionar com os desejos e vontades incômodos naquela idade. Por exemplo, a Cruella é mais nova do que a gente. Então, tu consegue entender uma pessoa que é criativa e que tem o impulso de fazer, mas que não tem oportunidade, mas que o mundo vive podando. Exato. Então, todo mundo tem, acho que se identifica. Eu gosto da Cruella, eu gosto da Miranda Priestly, não vou mentir. Eu não tenho nada a ver com isso, mas eu acho que o que eu gosto na Miranda é total ausência de preocupação com o que os outros vão pensar, ou pelo menos ela demonstra, que é minha criptonita. Então, eu acho lindo que ela... Não quer, guarda meu casaco, falar, né? não sei o quê. Tu falasse que a gente geralmente gosta das características que a gente se identifica, só que justamente... Mas não precisa ser aquela que tu tem. Que tu tem, exato, é a que tu gostaria que tu tivesse, eu queria ser assim. Essa displicência, assim, tipo, olha, eu faço o que eu quiser, eu te mando fazer o meu bife e devo já, não quero. Eu nunca faria isso. Mas, meu Deus, pensa a liberdade de tu dizer, não está passado como eu queria. Tá certo? Não, na vida real horrível? É. Sim. Mas essas coisas que tu vai vendo do vilão, ou por exemplo, a Cruella, perseguir tanto a paixão que ela tem pelo que ela faz, no matter what, ela vai dar um jeito, né? Então eu acho que tem umas, assim, eu acho que são as duas que me chamam mais atenção nesse momento, assim, que eu gosto. Deve ter outras que eu gosto, mas agora lembrando, eu acho que são as duas que vêm mais rapidamente. Gente, de vilão, acho que pra mim, Hannibal Lecter é... não vou sair comendo pessoas. Hannibal Lecter, não vou, mas eu gosto da sofisticação dele. Sim, e da tranquilidade que, assim... Eu sei o que eu tô fazendo, eu sei que não é legal, mas daí é quem eu sou e eu gosto de, sei lá, ouvir Mozart. Sim. Né? Eu sou super inteligente, tenho muitos livros em casa. De heroína, eu gosto muito da Reese Witherspoon em Legalmente Loira, da Ellie Woods. Sim, é a minha heroína total. E o outro vilão, Landa, né, que nós concordamos que a gente é gosta muito do Christoph Waltz. Ele é muito legal. Agora, personagens que eu acho que são legais. Eu gosto da Erin Brockovich, eu acho legal. Eu gosto da Elle Woods também, apesar de que hoje tem algumas coisas que eu já... Eu gosto muito... que é forçadinho, assim, né? Gosto muito da Capitã Marvel. Assim, eu sei que é uma coisa meio amo ou odeio, mas tem a parte ali de mostrar... Aliás, excelente antagonista do Coringa. Porque no filme mostra um monte de flash dela se ferrando, ela tá andando no exército e a galera debochando dela, ela sendo criança e o pai botando ela pra baixo. Ela não foi choramingar no talk show. Ela foi fazer a vida dela. Foi fazer o rolê. Um herói de quadrinhos que eu sempre gostei é o da Tropa dos Lanternas Verdes, é o Guy Gardner. Que ele é o Guy Gardner! O Sabe quem eu verde gostava? Zoeiro. Tu lembra quando tinha Liga da Justiça Internacional? Sim. Que tinha o Besouro Azul? Sim, eu adorava o Besouro Dourado. Azul, cara. Eu achava muito massa. Até um filme, né, com o Seth Rogen. Eu nunca vi. Sério? Mas, meu Deus. enfim. Eu não sei se eu quero ver. Eu gosto mais... Eu acho, por exemplo, pra mim, o Virgem de 40 anos, ele é meio que um semi-herói, em alguns aspectos. Porque ele mantinha o rolê dele e ele não era um idiota, assim. Ele só era um cara ingênuo, fechado, né? Não dizendo que não é um problema. Sim. Mas acho que ele é um bom herói. Alguns papéis do Paul Rudd, eu acho que ele é bastante herói. Eu gosto daquele Ressaca de Amor. O papel do Marshall, do How I Met Your Mother. Eu acho ele um bom herói, eu gosto. O Jason Segel. Eu acho que eu gosto dos heróis patetas, assim. Eu não gosto do cara que ele é herói, tipo, tu vê, assim. Eu gosto do herói meio pateta. Eu gosto, assim, de quadrinhos. Eu lembro que quando eu comecei a ler... É verdade, que quer ser legal porque ele é um loser total e só... Mas um selo que eu gostava bastante era dos Marvel Knights. Que daí tinha Justiceiro, Electra, Demolidor. Eu gostava muito, assim, porque não era aquele negócio X-Men, Vingadores, colorido e tal. Era um negócio mais... Dark, assim. Eu gostava bastante desses, assim. Jessica Jones, eu acho legal. Jessica Jones, dos quadrinhos. Exato, dos quadrinhos, Até assim, agora eu tô relendo o Sandman, né? Até o Sandman não é exatamente um herói, mas alguém que eu gostei muito foi a Morte. Tanto que eu descobri agora que tem um HQ só dela, não sabia, no final, né, do arco do Sandman. Que pra mim, eles não são heróis, eles não são vilões, eles são entidades, né? Sim. Mas tem uma coisa muito de discutir humanidade dentro das entidades. Então eu acho que nesse assunto do vilão da Zona Cinza, é um excelente HQ. Até porque a hype vai entrar daqui a pouco com a série. Sim. Então é uma excelente HQ Outra pra tu ver vilã isso. que tá no meu hall é Cersei Lannister. Cersei, eu acho que é uma excelente vilã. E daí do outro lado, a Gwendolyn... Qual que era o nome? Brienne. A Brienne. Mas ela era uma vilã? Não. Mas uma heroína. Aí que tá a heroína e... Ela vai ser o Lúcifer, né? Aham. Tô curiosíssima pra ver como é que vai ser. Então é isso, galera. Carol... a gente tem que treinar melhor a nossa risada maléfica, não deu muito certo. Carol, suas redes pra galera. Me encontra no Instagram, @CarolineBruning. Lá tem o link pro meu canal no YouTube e eu interajo bastante no Instagram, então aparece lá pra gente conversar. Se você quer saber o que eu achei do filme do Coringa em mais detalhes, além do que eu já falei hoje, e as referências
que eles usaram no filme do Coringa, tem no cinema.com.br, só digita lá Coringa que você já vai achar. Cinema.com.br, no Instagram, cinema.blog. E, Carol? Mais uma coisinha, queria indicar 2 livros que são muito legais pra quem quer saber disso. O Efeito Lúcifer, do Philip Zimbardo, e Homens Maus Fazem o que Homens Bons Sonham. É o nome do livro. É difícil de achar, tem no sebo, mas explica muito disso da zona cinza, que a gente pode ser tão bom quanto mal e como essas maldades se formam, porque tem um contexto pra isso. É bem legal, fica a dica. Fica a dica, então. Fica a dica também para seguir a gente no Instagram, @podcastsatf. Escuta a gente também no Spotify, no YouTube, em todos os lugares onde você... Exato. É isso aí, gente. A gente fica por aqui até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau!